Olá, pessoal. Muito bem-vindos a mais uma aula de urgência e emergência. Hoje falaremos sobre emergências relacionadas a doenças cardiovasculares. Um pouquinho da importância, né, da doença cardiovascular, porque a doença cardiovascular podemos considerá-la como a principal causa de mortalidade nos países industrializados, né, nos países, não só nos países industrializados, mas nos países subdesenvolvidos também, como a gente vai fazer uma comparação de números aí científicos do mundo e do Brasil. Tá? Então, assim, ó, com dados de 2016, no mundo, né, aqui nessa tabelinha aqui seria dados do mundo de uma maneira geral. Vamos lá, as doenças cardiovasculares, que é o que nós iremos falar nessa aula, seriam aí as mortes, os óbitos principais aí acima de 30% as causas da mortalidade, seguido por câncer, doenças respiratórias, diabetes, infecções respiratórias, demência, mortalidade neonatal, doenças diarreicas, acidentes de trânsito e doenças no fígado, doenças hepáticas. Né? Comparados com o Brasil, número de mortes por ocorrência, tá? Dados de 2018, doenças do aparelho circulatório, que também a gente pode considerar que é doenças cardiovasculares, então aí uniu, né, a principal causa, tumores, doenças do aparelho respiratório, causas externas de mortalidade e de morbidade e mortalidade, doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos de laboratório, doenças do aparelho digestivo, doenças infecciosas e parasitárias, doenças do aparelho geniturinário e doenças do sistema nervoso, né, que envolve estresse, depressão, essas coisas assim, enfim. E eu quero mostrar para vocês com esses dados que as doenças cardiovasculares, tanto dados no mundo como dados no Brasil, tá? Ela é a principal causa de morte, principal causa de óbito desse número de ocorrências. Tá? Então, vamos lá. Para a gente fazer uma breve introdução, não tem como a gente falar de doenças cardiovasculares e não falar assim síndrome aguda coronariana. Tá? Que seria isso? Aquela isquemia cardíaca, ou seja, aquela morte, né? Aquela partezinha do coração que ele ficou isquêmico, que ele ficou impedido o fluxo sanguíneo, que ficou impedido o transporte de nutrientes, ou seja, baixos níveis de oxigênio no músculo cardíaco, né? Que é o nosso músculo do coração. Qual que é o sintoma mais prominente? A dor torácica, tá, gente? A dor no peito, a dor torácica. Tá? Quais seriam as condições? Da onde que isso surgiu? Que é um suprimento inadequado de sangue para o coração. Eu já vou explicar para vocês como que isso acontece, como que isso pode acontecer, tá? E as condições, que seriam angina instável, temos a angina estável e a angina instável. Eu também vou falar para vocês a diferença dessas duas. Tá? E o ataque cardíaco, né, que é conhecido como o infarto agudo do miocárdio. Tá? Então, a porção do tecido cardíaco ele pode infartar, ou seja, o tecido morto. Tá? Consequentemente, são causadas por doenças da artéria coronária, ou seja, a doença coronariana. Vamos lá. No sistema coronariano, vocês têm que pensar assim, que na composição dele temos artérias e temos as veias coronárias, tá? E, além disso, temos os vasos sanguíneos, que servem para suprir a intimidade do miocárdio de oxigênio, nutrientes e remover o CO2 e detritos. Pois bem, qual que é a diferença entre veia e artéria? A veia, tá? Ela leva ao coração o sangue vindo do corpo. Tá? Então, assim, ó, a veia está levando o sangue do coração, do corpo, para o coração. E a artéria leva o sangue do coração para o resto do corpo. Essa é a principal diferença. Sem falar que a parede da veia ela é mais fina, né, do que das artérias, ela é menos espessa. A parede da artéria já é mais calibrosa, mais espessa. Tá? E tanto que, né, nós já vimos aí também na nossa disciplina que se eu tiver algum sangramento, alguma hemorragia que envolveu uma veia e uma artéria, é diferente, né, como que esse sangue sai, como que esse sangue é esguichado do nosso corpo, tá? Então, na artéria, ela fica bem mais comprometida, né, fica bem de uma maneira mais, como é que eu posso dizer assim, mais eminente, mais forte, tá? É,
E a doença, falando agora um pouquinho para vocês sobre a doença arterial coronariana. Qual que é a principal causa disso? Então, vocês imaginem lá, aqui está o nosso coração, tá? Aqui vocês vejam bem que está um músculo de coração saudável, tá? Aqui temos a artéria coronária. Aí vocês imaginem se eu for fazer uma ampliação dessa figura aqui, ó, tá? Uma ampliação dessa figura. Aqui temos o coágulo que bloqueia o fluxo de sangue. Então, aqui temos, né, a artéria coronária e aqui o coágulo, né? Então, vocês imaginem se uma mangueira. Imagine uma mangueira, tá? Que vocês estão lavando calçado. Se você aperta a pontinha da mangueira, o que acontece? Vai esguichar água para os dois lados, não é verdade? Ou vai esguichar água com mais pressão. Ou seja, você vai estar diminuindo o fluxo, o espaço do fluxo da água, tá? Aonde que ela vai forçar mais para sair, tá? Ela vai ter que fazer um pouquinho de mais força para sair. Da mesma forma acontece aqui, ó. Esse coágulo, essa placa de colesterol, ele pode estar formando coágulo que bloqueia o fluxo de sangue. Então, vocês imaginem, né? O fluxo sanguíneo passando e vai estar formando essa placa de colesterol. Vai ficando mais estreita a passagem sanguínea, tá? E com isso, tá? O que isso aqui pode acontecer? Vocês vejam aqui na figura menor agora novamente. A partir daqui, se essa obstrução for muito forte, vamos dizer assim, o que pode estar acontecendo? Pode acontecer o impedimento aqui do fluxo sanguíneo, e o que vai acontecer? O músculo cardíaco ele pode morrer, tá? Ele vai ficar necrótico. Tá? Aqui vai ficar isquêmico, né? Aí a perfusão vai ser diminuída e pode estar ocasionando a morte desse tecido. Tá? Então vamos lá. E o que isso aí vai acontecer? Causa estreitamento da abertura da artéria coronária e, consequentemente, vai dar a restrição do fluxo sanguíneo que chega ao coração. Muitas vezes, o que está indo, ele é bloqueado, né, por essa placa de colesterol, e a demanda que o coração exige é maior e não chega até lá. É isso que pode acontecer. Tá? E aí, com isso, consequentemente, vai estar acontecendo a morte do tecido. E qual que seria a principal consequência disso? Angina de peito. Tá? Angina de peito, que seria simplesmente a dor torácica. Tá? Quais são os fatores de risco para tudo isso acontecer? Para esse risco de desenvolver doenças cardiovasculares? Vamos lá. Primeiramente, inatividade física. Estilo de vida sedentário. Então, vocês imaginam, vejam bem a Nossa Senhora aqui, ó, né? Vocês já podem ver nessa figura, né? Sedentário, jogadão. Aqui temos o esfigmomanômetro, né? Que é o aparelho para ferir a pressão, o cigarro, enfim, vamos lá. Obesidade, tabagismo, alcoolismo, altos níveis séricos de colesterol e triglicerídeos, tá? Que, consequentemente, vai formar a placa de ateroma, diabetes, né, o descontrole da glicemia, né, tanto na hipo quanto na hiperglicemia, história familiar de doença cardíaca coronária prematura, tá? Também, né, a genética também influencia. Uso de contraceptivos orais em mulheres com mais de 40 anos de idade. Homens, também é um fator de risco, tá? Também ela fala, professor, mas por que o homem é mais fácil acontecer essas doenças cardiovasculares? Talvez porque não se cuida tanto, talvez porque não dá tanta importância à saúde, não faz tantos exames médicos e vai deixando, né? Porque vocês sabem que tanto a hipertensão quanto a diabetes, né? A diabetes não, nem tanto, mas a hipertensão é uma doença silenciosa, né? Sinais e sintomas dela, você vai deixando, passa um dia, passa dois, passa uma semana, passa um mês, passa dois, passa três, passa 4 anos, 5 anos, e aí você vai atrás querer tratar a sua hipertensão, né? E lembrando que uma doença, tá? Uma comorbidade, uma doença pode cometer a outra. Por exemplo, se você é hipertenso, você vai prejudicar essa função renal também, né? E assim por diante. A idade, tá? A idade também é um fator de risco, por causa que assim, a incidência, porque a incidência é o número de casos novos, lembrem-se, prevalência é o número de casos existentes. A incidência no número de casos novos aumenta após os 30 anos de idade.
Tá? Então, não é a partir dos 30 anos que você vai começar a se cuidar, né? Você tem que começar a se cuidar desde pequeno, desde criança, enfim. Né? E também tudo isso aí, tanto fatores genéticos, acho que fatores familiares também influenciam muito, por causa que você pode observar muitas vezes uma criança, né, desde pequenininha, às vezes você vê uma criança ela meio gordinha, queira ou não queira, você olha para os pais, também estão em sobrepeso ou não, né? Às vezes até o costume familiar, né, vai passando essa herança aí de pai para filho, né? Pode vir acontecer isso aí, porque assim, se tem na geladeira em casa comida ruim, a criança vai comer comida ruim, né? Mas eu conheço, assim, por exemplo, várias crianças que não sabem o que é coca, que nunca comeram, né? Alguma coisa assim, tão industrializada, né? Tem alguns fatos assim também que influenciam, tá? Tensão, frustração e conflitos prolongados também são fatores de risco, porque imagina, você tenso, você nervoso, ansioso, brigando com familiares, com amigos, você fica guardando muita coisa assim, né, com raiva, desgosto, enfim, também são fatores de risco cardíaco, tá? Na doença arterial coronariana, podemos falar de aterosclerose e podemos falar de arteriosclerose. Vamos lá. O que seria aterosclerose? Substâncias gordurosas e outros resíduos são depositados nas paredes das artérias, tal como aqui temos o fluxo sanguíneo normal, uma artéria normal. Aqui temos a artéria estreitada pela placa de aterosclerose aqui, ó. Tá? Então, pode ocorrer a oclusão dos vasos sanguíneos, então vocês imaginem, né? O fluxo de sangue aqui, e aí vai crescendo essa plaquinha, vai aumentando essa placa de gordura, esse ateroma. Né? O que vai acontecer? A irregularidade da superfície, adesão das plaquetas circulantes e, consequentemente, vai estar acontecendo o trombo, vai estar formando o trombo. Tá? E na arteriosclerose, as artérias elas perdem a elasticidade e causam o aumento da pressão arterial. Então, vocês imaginem, né? A artéria, como que ela é uma parede mais espessa, né? Diferente da veia, parede mais espessa. Ela não tem mais essa elasticidade, né? Então, se vai aumentando o volume da placa, do trombo, do ateroma, tá? O fluxo sanguíneo vai diminuir, vai ficar mais forte, aquela pressão interna vai ficar mais forte. Então, consequentemente, vai aumentar a pressão arterial. Aumentando a pressão arterial, o que ela pode causar? A hipertensão arterial, a doença renal e o acidente vascular encefálico, que nós vamos falar também na aula de hoje. Vamos lá. Das doenças cardiovasculares, vou falar um pouquinho para vocês agora da angina pectoris, insuficiência cardíaca congestiva e infarto do miocárdio. Angina pectoris é simplesmente a dor no peito, tá? Então, vamos lá. O indivíduo, quando ele está com situações de estresse emocional ou até mesmo esforço físico, tá? Às vezes não pode confundir, tá? Porque às vezes, muitas das situações, o indivíduo está fazendo esforço físico, pode ter uma dor no peito, né? Então, assim, né, a gente tem vários fatores para a gente diagnosticar se é ou não alguma doença cardiovascular. Então, assim, nessas situações, tanto do estresse físico, quanto no estresse emocional, quanto no esforço físico, queira ou não queira, o coração trabalha mais, o batimento é mais elevado. Por exemplo, se você está parado em casa assim agora, e do nada vem dá um susto em você, seu coração já vai, né? Começa a bombear, começa a bater rapidinho. Tá? E não só nessas situações de algum susto, alguma emoção, mas também em situações de altitude, clima, também acontece isso aí. Tá? Exige maior fluxo de sangue. Tá? Então, assim, ó, agora vocês imaginem, a aterosclerose acontece com uma demanda insuficiente da corrente sanguínea. Tá? Então, o miocárdio, o nosso coraçãozinho, vai ficar privado de oxigênio. E, consequentemente, angina pectoris ou dor no peito. Tá? Onde é que a pessoa vai ter dor no peito, aquele famoso sinal aí que nós já presenciamos. Então, a angina, ela seria a demanda do coração por oxigênio é temporariamente maior que o volume recebido. Então, vocês imaginem, se você tem lá a mangueirinha, né, a nossa artéria, que ela está tendo o fluxo sanguíneo restringido, o coração está precisando daquele sangue. Só que aquele sangue não está conseguindo chegar até o coração.
né? Então, o que isso acontece? O suprimento está limitado de sangue rico em oxigênio. Agora, vocês imaginem, quando está obstruído maior ou 70% do diâmetro do vaso, opa, aí eu já estou falando da famosa angina pectoris, estável ou instável, tá? Então, assim, se você tem o vaso aqui, né, e ele está obstruído de uma maneira maior ou igual a 70% do seu diâmetro, aí sim vai ter essa dor no peito, que é instável ou estável. Então tá, agora eu vou falar para vocês podem ver nessa coluna, eu vou estar falando quando ocorre, a condição mais frequente, sobrecarga, se é reversível ou não, e se tem alguma dor. Aqui estamos falando da coluna que é da estável, e aqui estamos falando da coluna que é instável. Tá, então vamos lá. Quando que ocorre? Na estável, quando a vítima sobrecarrega o coração, aumentando assim a demanda por oxigênio. Tá, ok. Na instável, é quando o espasmo de uma artéria coronária doente, limitando o suprimento de sangue para o tecido cardíaco distal. Tá? Aqui a gente está falando mais da parte anatômica, né? Quais são as condições mais frequentes da estável? Clima frio, exercício físico, refeições volumosas. Nossa, tem vezes que alguém vai comer, né? O estômago é desse tamanho, mas pega um prato desse tamanho. Né? Então, assim, depois do almoço, fala, nossa, eu tô com tanta dor no peito, não sei por quê. Vai ver o tanto que ele comeu. Né? Então, tem que ver tudo isso aí também. Tá? E agora, a instável, em qualquer momento, repouso, sono. Então, vocês imaginem, né? Uma pessoa que ela acorda repentinamente no meio da noite com dor no peitoral. Fala, nossa, nunca teve nada, e agora que surgiu essa dor no peitoral? Nunca teve nada. É aquela doença silenciosa, né? Talvez aquela hipertensão, aquele impedimento de fluxo sanguíneo, onde que ela acabou que não deu tanta importância, não foi ao médico ver o que era, não foi ver como é que estava, né? Então, assim, não é de uma hora para outra que acontece, isso aí é crônico, vai indo com o tempo que vai acontecer, né? E a sobrecarga? Na estável, o coração necessita de um volume maior de sangue que as artérias podem fornecer. Claro, elas estão comprimidas, elas estão com ateroma, então ela não consegue mais fornecer. Então, o coração precisa daquele sangue. Então, assim, essa dor no peito, ela pode ser reversível? Na estável, reversível e não causa danos permanentes ao coração. Agora, na instável, que ela é mais complicada, né? Que ela tem maiores complicações e riscos para condições mais letais e distúrbios do ritmo cardíaco. Então, assim, depois, né, pode ser que voltou, só que ficou aquela sequela, aquele ritmo cardíaco diferenciado, né, aqueles sons, aqueles ruídos, ou a velocidade até um pouquinho comprometida. E a dor, na estável, ela é aliviada com repouso, 2 a 5 minutos. Como é que você vai colocar a pessoa, por exemplo, se ela está com dor no peito e tal, o que você vai fazer? Você vai colocar ela na posição sentada, né, na posição confortável dela, com o tronco inclinado um pouquinho para frente, tá? Se for aquela dor no peito estável, 2 a 5 minutos já pode tá normalizando. Agora, quando ela for instável, ela não é aliviada pelo repouso, ela vai demorar mais de 20 minutos aí, né, onde é que aí você já pode cuidar, por causa que daí possivelmente pode ser que seja a instável. Quais são os sinais e os sintomas da dor no peito? O próprio nome já diz. Né? Os sinais são dor retroesternal ou precordial. Reto, vocês imaginem, o externo, tá? E o abdômen, o resto do abdômen. Então, assim, essa seria a dor, tá? Eu vou falar depois para vocês certinho também qual que é as regiões das dores e tal, que pode acontecer. Dispneia e transpiração excessiva. E a dor, ela pode irradiar-se para os membros superiores, ombro, mandíbula e estômago, tá? A gente vai ver certinho, especificamente, como é que são essas regiões das dores aí também. Sintomas: tonturas, palpitações, náuseas ou vômitos, peso. Pessoa que sente sensação de pesada, né? Ela acaba se sentindo, por exemplo, nossa, parece que eu tenho 100 quilos, ela tem só 60, né? Onde é que realmente, né? A pessoa, como o fluxo sanguíneo está impedindo, vem essa sensação de peso, pressão, sufocamento, tá? Pele fria, pálida e úmida. Entretanto, existem graus de angina, tá? Às vezes um pouquinho mais severa, um pouquinho mais leve. Conforme a gravidade da obstrução, os sintomas eles podem variar. Tá? Às vezes, para uns, ele pode ser mais eminente,
pode ser menos eminente. Como que você vai proceder numa situação de dor no peito do indivíduo? Então, vocês vejam ali o senhor, né? O filho dele. Simplesmente colocou ele numa posição semi-sentada, né? Aonde que, primeiramente, ele vai confortar e acalmar o paciente, tá? Porque o paciente aqui, ele pode estar com aquela sensação de sufocamento, pode estar com aquela sensação do peso, pode estar estressado, ansioso, enfim, procurar confortar e acalmar o paciente. Mantê-lo em repouso e em posição confortável, tá? Aqui também eu falo sobre o uso de vasodilatador, né, se tiver alguma história clínica, né, mas aqui já seria mais atendimento médico. Verificar os sinais vitais, tá? Respiração, circulação, pulsação e acionar o serviço de resgate médico se necessário for. Insuficiência cardíaca congestiva. Até aqui, pessoal, tá tudo jóia? Alguma dúvida até aqui? Professor, a dispneia é perder o controle da respiração? Isso. A dispneia é quando ela fica mais ofegante. A apneia é quando ela fica mais lenta. Tá? Então, por exemplo, quando a pessoa fica em apneia, quando ela, né, tranca a respiração. A dispneia é quando ela pode estar tendo esse descontrole, não está naquela respiração, não tem um fluxo respiratório normal. Mais alguma? Continuamos então. Insuficiência cardíaca congestiva. Aqui estamos falando, se vocês podem ver, tá? Que estamos analisando de uma maneira mais amena, a gente está complicando um pouquinho a situação do nosso indivíduo, tá? A gente vai chegar até no infarto do miocárdio. A insuficiência cardíaca congestiva é quando o coração ele não consegue fornecer o volume de sangue oxigenado necessário aos tecidos corporais, tá? Não só para o coração, mas também para os tecidos corporais. Tá? Então, quais são as causas mais comuns? Ataque cardíaco, hipertensão arterial, a doença pulmonar obstrutiva crônica, doença coronariana e danos à válvula cardíaca. E, consequentemente, com a progressão dessas causas mais comuns, pode ter o acúmulo de fluidos, ou seja, a pressão nos capilares pulmonares e o edema pulmonar. Consequentemente, reduz gradualmente o volume de oxigênio nos pulmões e pode causar até a morte, tá? Agora, a emergência, que é considerada uma emergência médica real. A vítima com quadro estável pode piorar de uma forma rápida e inesperada, né? Então, você tem que ficar bem espertinho ali com esse indivíduo. Agora, quais são os sinais e sintomas da insuficiência cardíaca congestiva? Vamos lá. Confusão leve ou severa. Às vezes a pessoa ela pode estar meio fora de si, às vezes ela pode estar bem fora de si. Ela pode estar ansiosa, aumento da frequência respiratória, tá? Foi o que acabamos de falar. A dispneia, que seria a falta de ar, tá? Corrigindo, a dispneia é a falta de ar. Agora, a apneia é quando você prende a respiração, tá? Dificuldade de respirar quando está deitado, cianose, edema dos membros inferiores, por exemplo, quando às vezes a pessoa está lá, né? Vocês estão em reunião de família, aí está a tia de vocês lá e fala, nossa, minha perna ela tá tão inchada hoje, né? Não sei o que está acontecendo, mas isso aí é normal. Não é normal não, tá, gente? Vocês têm que analisar, né, todas as situações. Tá, aconteceu uma vez, aconteceu outra. Opa, peraí, vamos ver o que está acontecendo, né? É um dos sinais também. Tá? Agora a questão às vezes pode ser também às vezes, é só o calor, é só isso aqui. Então, assim, tem que levar em consideração tudo, tá? Não pode simplesmente falar assim, isso é normal. Distensão abdominal, tá? Pressão arterial normal ou elevada, frequência cardíaca acelerada, escarro rosado e distensão das veias do pescoço, né? Claro, vocês imaginem, se a pessoa está com falta de ar ou ao contrário, está com aumento da frequência respiratória, né? Às vezes elas vão começar, né, a ter aquela distensão, vão ficar mais eminente. E os sinais e sintomas podem ou não produzir a dor. A dor seria aquele ataque cardíaco, tá? A dor. E o edema pulmonar, que seria a falta de ar intenso,
E os roncos e síbilos, necessidade de sentar-se numa posição ereta, da mesma forma que ela está aqui. E o infarto do miocárdio? Infarto do miocárdio é considerado como uma necrose necrose do músculo cardíaco após isquemia por oclusão arterial coronariana aguda, ou seja, é um quadro clínico consequente da deficiência do fluxo de oxigênio para cada região, para uma dada região do miocárdio, que é o músculo do coração, cujas células sofrem necrose devido à falta de aporte sanguíneo. Então, vocês podem ver que um assunto puxa o outro e é mais ou menos parecido, né? Então, falta de, onde é que teve a tal obstrução, né? Seja ela por algum ateroma, né? Seja ela por alguma placa, aonde que ocasionou a falta do aporte de oxigênio. A manifestação da insuficiência coronariana, ela está relacionada à aterosclerose, basicamente em 95% dos casos. A ruptura da parede da placa aterosclerótica, tá? E a complicação pode ser uma alteração no ritmo cardíaco, que pode ser ataque cardíaco ou a fibrilação ventricular. E a causa mais frequente de morte súbita, que é o infarto do miocárdio. Tá? Então, assim, ó, ele é denominado ataque cardíaco. Então, você pode chamar ele de infarto do miocárdio ou ataque cardíaco, né, que seria a necrose do miocárdio. Então, vocês vejam lá, um coração normal, tá? Aqui onde é que você está analisando toda a anatomia dele, o coração, a musculatura dele, tá? E agora, quando tem uma insuficiência cardíaca congestiva, vejam bem, olha lá como é que hipertrofiou a musculatura do coração, né? Onde é que fazem as trocas gasosas, né? Como diminuiu o tamanho, tá? Então, o suprimento de sangue para uma parte do coração sofre uma redução significativa ou é completamente interrompido. A parte afetada, ela sofre necrose, tá? Ela vai sofrer a morte. Então, com frequência, está associada à doença coronariana. No infarto do miocárdio, ele depende da extensão, tá? Da extensão do tamanho da área que está abrangendo, né, do dano, e da forma como o sistema nervoso autônomo reage a ele. É muito difícil você estar confirmando a ocorrência do infarto sem o equipamento de diagnóstico, tá? Então, assim, ou seja, quem que pode falar se aconteceu um infarto ou não? O médico, né? Porque ele tem que ter um equipamento específico para tal. Então, vocês imaginem aqui, ó. O principal sintoma do infarto do miocárdio é a dor no peito, tá? Então, quando presente, ela vai dura alguns minutos. A dor, mais ou menos, no centro do peito. E agora, também, com frequência, a dor pode irradiar para o pescoço, maxilar, ombro e, principalmente, para o braço esquerdo, tá? Para o braço direito também, mas principalmente para o braço esquerdo. 25% das vítimas, elas não sentem dor no peito. Ou seja, é aquele infarto silencioso do miocárdio. Tá? E quando elas não sentem dor no peito, é mais frequente em mulheres, idosos e diabéticos. Tá? E também, quando você pode analisar quando a pessoa possivelmente pode ter um infarto do miocárdio, às vezes quando ela está fadigada, tem dificuldade na respiração, né? Então, por exemplo, você vê aquela pessoa que fala assim, nossa, um ano atrás eu fazia tanta atividade física e me sentia tão bem. Hoje, eu caminho 100 metros e já estou cansado. Fadiga, tá? Pode ser que é algum problema cardiovascular também, tá? Sinais e sintomas: falta de ar, de infarto do miocárdio, transpiração excessiva, pele fria, pálida e úmida, cianose, náusea ou até mesmo vômito, fraqueza, tontura, ansiedade, sensação de morte iminente, tá? Às vezes a pessoa fica, como tem aquela sensação de peso, né, do corpo, a pessoa ela fica, né, bastante ansiosa e tal. Vocês até já devem ter ouvido falar, algum familiar, alguma coisa assim, que sempre gosta sempre gosta não, já ouviu alguma ocasião que a pessoa deixou uma mensagem, né, para algum amigo, algum ente querido, deixou uma mensagem dizendo, né, que o que é para fazer, o que deveria ter feito, enfim, deixa um monte de mensagem, às vezes aquela pessoa que fica aguardando por muito tempo
algum pensamento na cabeça, guardando anseios para você mesmo, queira ou não queira, vai acometendo nossos órgãos também. A gente tem que, às vezes, expor para fora, né? E, assim, nos últimos dias, quando está vendo que está chegando naqueles dias, né, que vai embora, que vai nos deixar, aí sim ela pega e deixa aquela mensagem, né? E talvez horas ou um dia depois ou 2 dias depois a pessoa ela vem ao óbito, tá? Então assim, ela já está tendo aquela sensação de morte, então por isso que ela tem, né, a responsabilidade de passar talvez uma informação que não foi passada e era importante. Frequência cardíaca aumentada ou diminuída e até mesmo o desmaio. Vejam lá, o infarto do miocárdio, que eu falei para vocês que ia falar do local da dor e do desconforto em caso de ataque cardíaco. Sempre no centro do peitoral, tá? De uma maneira longitudinal, tá? No centro do peitoral, em cima praticamente do externo, da maneira latitudinal, né? Pertinho do maxilar. Temos também aqui no centro do tórax e a dor, principalmente no ombro e no braço esquerdo, tá? Vocês imaginem que a pessoa está virada de frente para vocês, tá? Por isso que eu estou falando do braço esquerdo aqui. E aqui na região bem do externo também, tá? Então, tudo isso é local de dor do ataque cardíaco, tá, gente? Temos também aqui na região, toda na região extensa do externo, da região do maxilar e nos 2 braços, tá? Irradiou para os 2 braços. Temos lá no maxilar. Aqui, novamente, nos 2 braços, só que, né, com maior ênfase no braço esquerdo, onde que eu estou falando aqui do ombro e do braço. Tá? E aqui, quando o indivíduo está virado de costas para nós. Nas costas também pode estar sentindo essa dorzinha aqui do ataque cardíaco. Tá? Como que eu vou proceder nessa situação? Primeiramente, primeiros socorros, você vai assegurar as vias aéreas, A, B, C. Você vai fazer uma anamnese, tá? Aqui nas vias aéreas, que eu digo, talvez alguma manobra que precisa ser feita, né? A manobra tradicional ou a manobra modificada, fazer uma anamnese, uma história clínica e examinar, fazer um exame físico breve, né? Aquele exame que seria da cabeça aos pés, tá? Se tempo houver, né? Que é a avaliação secundária. Tranquilizar a vítima, né? Você tem que ter uma abordagem calma e segura, verificar os sinais vitais, conservar o calor corporal. Aqui em vermelho eu deixei aqui, mas já seria para atendimento médico especializado, tá? E em vítima inconsciente você vai, né, inicialmente você já vai fazendo as manobras de RCP, tá? Se você diagnosticou que ela está inconsciente e ela tem uma parada cardiorrespiratória, e é claro, solicitar o serviço de resgate médico. Então, os primeiros socorros para emergências cardíacas, o tempo, gente, o tempo ele é crucial. Você vai ter que acionar o serviço de resgate médico o mais rápido possível. Tá? Então, o tratamento depende de diversos fatores, desde presença de circulação, responsividade ou história de problemas cardíacos. Presença de circulação, estou falando do quê? Mensuração do batimento cardíaco. Responsividade, que eu estou falando? A consciência da pessoa. Se ela me responde, se ela responde a estímulo verbal, se ela responde ao tato, tá? Ou história de problemas cardiológicos. Eu preciso saber se o pai ou a mãe teve alguns problemas, ou se esse problema é recorrente, tá? Só que assim, ó, vocês sempre pensem, tá? De primeiro momento, vocês já vão estar analisando a ausência de pulso, respiração, pá, reanimação cardiopulmonar, tá? Compressões torácicas. E se a vítima ela não tiver responsiva, já você já chama o SAMU, tá? Então, aqui, na verdade, seria, né, a vítima não responsiva. Já vai chamar imediatamente o SAMU, tá? Número do SAMU, gente, qual que é? Vamos lá. 192. 192. É isso aí, tava aqui no slide, né? Aí ficou fácil. Aproveitei a oportunidade, velho. Hã? Só aproveitei a oportunidade. Tá certo, é isso mesmo. Então, quando a vítima ela está responsiva, tá? Você vai fazer primeiramente uma avaliação inicial. Se a vítima se queixar de dor, você já vai estar analisando os sinais vitais dela. Ver, ouvir, sentir, né? Pulsação, respiração, cor, temperatura.
Aqui já seria atendimento secundário, né, de comprimido. Não permitir que a vítima ela se movimente sozinha, tá? Procure afrouxar a roupa, manter a vítima aquecida, principalmente se ela tiver roupa com botão, alguma coisa assim, né? Deixa bem frouxo, tá? Monitorar frequentemente sinais vitais e esteja preparado para você estar iniciando o protocolo de RCP, se necessário for. Tá ok, gente? Referências utilizadas na nossa aula. Grato pela atenção de cada um de vocês. Perguntas? Professor, Oi. quem tem arritmia é mais fácil de sofrer infarto, né? Ou não? Não necessariamente só a arritmia que a gente pode estar analisando, tá, Nayana? Aqui no caso a gente tem que a arritmia é uma das causas, um dos sinais, né? Mas aí nós temos também que analisar várias outras situações. O que causou essa arritmia? Né? O que pode estar provocando? Por que causa arritmia? A arritmia ela pode ser causada também tanto pela genética, né? A próprio esforço, né? O esforço físico que fazemos e também o próprio sedentarismo, né? Mas assim, um dos principais fatores que causa a arritmia é a genética mesmo, o fator genético. E quando uma pessoa está sofrendo infarto, a gente tem como falar para a pessoa se ela conseguir levantar os dois braços? Se ela não conseguir manter os braços levantados, significa que ela está sofrendo um infarto? A gente vai aprender uma técnica agora na nossa segunda parte da aula que eu vou falar sobre isso aí, tá? Porque isso aí também é um dos sinais, bem observado, viu, Naim? Né? Você, por exemplo, aí, na verdade, aqui a gente está falando de de doenças cardiovasculares. Nesse caso do braço, a gente já está falando sobre emergências relacionadas ao acidente vascular encefálico, tá? Onde é que a pessoa ela perde o sentido de uma parte do corpo, onde é que ela perde a força nos braços, tá? Onde é que ela não consegue estar respondendo a sinais verbais, tal como musicais, tá? Mas foi bem observado isso aí. Então vocês podem ver que por isso eu coloquei essas duas aulas hoje, tá? Que são sinais e sintomas parecidos. Eles podem confundir também. Tá? Apesar de que a gente está falando aqui, por exemplo, do emergências relacionadas a doenças cardiovasculares, claro, envolve o coração. Depois vamos falar sobre emergências relacionadas ao acidente vascular encefálico. Envolve, né, o nosso tecido cerebral. Mas, muitas vezes, tá, um vai estar andando junto com o outro também. Tá? A gente vai ver algumas situações aí que um trombo, um êmbolo, né, com o fluxo sanguíneo, ele pode ser levado, né, tanto uma parte do corpo e parar no tecido cerebral, né? Já vamos analisar isso aí, tá? Eu tenho uma técnica bem bacana que eu vou ensinar para vocês aí também nessa segunda parte da aula. Mais alguma dúvida? Certo. Então eu vou estar parando essa gravação aqui para a gente dividir as duas aulas, tá? Valeu, pessoal, e até a próxima.